Fala galera, tudo bem? E o tema do nosso vídeo de hoje é como não quebrar a banca em 2020 nas opções binárias. Muita gente que está iniciando agora no mundo do trader, no mundo das opções binárias, tem essa dificuldade em manter uma consistência, em não quebrar a banca, em não meter os pés pelas mãos. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje, onde eu vou passar aqui alguns ensinamentos básicos para você começar a ser um trader consistente, e ainda mais em opções binárias, que é um mercado de bastante risco, mas se você conseguir manter o psicológico e o gerenciamento financeiro, além de um operacional, você consegue ser um trader consistente. Vamos lá, galera, para o gráfico aqui da IK Option. Eu estou aqui no par Euro-USD, certo? E o que a gente precisa definir inicialmente é sempre o operacional. Como é que você vai trabalhar dentro das opções binárias? O que você vai fazer? Qual o tipo de decisão que você vai tomar? Inicialmente, você não pode ter uma pressa para definir as suas ordens. Você precisa simplesmente esperar o momento certo para fazer as suas entradas, fazer as suas operações. E isso é o que vai definir se você vai ser consistente ou não. Por quê? Porque às vezes você está ali naquela ânsia, na ansiedade, naquela vontade de ganhar, e chega um determinado ponto em que você dá uma entrada em que não era para ter dado. Por exemplo, aqui no par Euro-USD, vocês podem ver que a gente pode perfeitamente traçar aqui uma linha de resistência, certo? Ela teve um toque aqui, ok? Quando tem toques seguidos aqui, eu considero apenas um toque, uma região. Nas minhas aulas aí que estão já gravadas no YouTube, se eu não me engano, a primeira aula, você vê direitinho aí sobre questões de suporte e resistência. E aqui, nessas outras duas velas aqui, eu teria, essas outras três velas aqui, eu teria outro toque, certo? Dois toques apenas. Então, perceba que o gráfico a partir daí só desce e não toca mais na minha linha de resistência. Aí vamos supor que em determinado momento ele venha tocar. Olha, quando eu tracei ali, estava entre 5 e 5 e meia da manhã. Aí vejam que em determinado momento, lá para meio-dia e 45, ele decide tocar. E aí você entraria com um put aqui. Como que você vai entrar com um put se essa zona já deixou de ser resistência? Vocês estão entendendo? A resistência, pessoal, não é apenas a linha que você traça. É uma zona em que o preço se define. É até onde o preço resiste. E ele aqui começou uma queda, depois lateralizou nessa região, para depois voltar a subir. Aí nesse período gráfico aqui, ele formou uma nova resistência, certo? Só que aí ele lateralizou novamente. Vejam que essa resistência de baixo aqui, ela é mais precisa do que a outra. Aqui a gente teve um rompimento falso, aqui a gente teve um toque, aqui a gente teve dois toques. Nesse rompimento falso aqui nós poderíamos ter considerado um terceiro toque. E após uma lateralização, ou seja, o preço não desceu, ele continuou na sua mesma zona mais ou menos. Ele veio e tocou de novo. E eu entraria com um put aqui. Nessa linha aqui, quando ele toca com esse pavio aqui, eu teria entrado com uma venda. E ele terminaria lá embaixo, teria sido uma vitória. Certo? Em determinado momento, depois ele toca de novo, eu poderia ter entrado de novo, teria sido outra vitória. E a partir daí, ele já teria rompido, certo? E não teria mais pego mais nenhuma vitória. Porém, só se entra uma vez em cada região, por questões de segurança. Agora vamos supor que você não tenha enxergado em dado momento que aqui seria uma outra zona de resistência. E aí, operando tal, você sai do gráfico, decide voltar mais tarde. Quando você volta mais tarde, você vê que o preço toca aquela linha que você traçou lá às 5h30, entre 5h30 e 6 horas da manhã, e faz uma opção de venda. Você teria tomado um loss
nessa região aqui. Por quê? Porque você não prestou atenção, você não teve o cuidado de ver que depois que ele formou aqui essa resistência padrão, ele desceu, o preço desceu, lateralizou, abaixo da média móvel inclusive. Tenho também aí no meu canal uma aula sobre indicadores que eu falo especificamente também da média móvel. Ele formou uma outra resistência e lá para meio-dia e 45 ele toca a região que você tinha traçado lá atrás. Essa taxa, galera, já não é uma taxa legal para se trabalhar, tá entendendo? Agora, se você define bem o seu operacional e sabe a hora certa de entrar, como por exemplo esse suporte aqui, ó. Vamos ver se eu não estou falando besteira, né? Porque às vezes pode até ter dado loss. Mas aqui, ó, eu tive um toque aqui, outro toque aqui, ó, segundo toque. Esses dois toques seguidos aqui seriam um terceiro toque. A partir do quarto toque eu já entraria com um call. Essa vela verde foi, tocou a minha linha de suporte, eu entraria com o call, teria sido uma vitória, certo? E esse é o momento certo de entrar e fazer uma operação e você ganhar dinheiro com isso, tá ok? O que eu gosto de utilizar muito é a ferramenta, é o gerenciamento dos Soros. E basicamente, pessoal, os Soros ele implica em uma situação em que você vai ter, deixa eu pegar aqui o bloco de notas. Eu gosto de fazer Soros nível 3. E como é que eu faço isso, pessoal? Vamos supor que a sua banca seja de R$100. Você esteja iniciando e tem uma banca aí de R$100. O recomendável para quem tem uma banca pequena assim é que tenha uma meta diária de 10% e um stop loss de 5%. O stop loss sendo de 5%, o que você pode, até quando você está disposto a perder? 5% de 100, R$5, certo? Deixa eu botar aqui, banca de R$100. R$10 é a meta, que é R$10. E 5% é o stop, que é R$5. E os Soros, o que significa os Soros? Os Soros é a entrada inicial de um valor. São entradas, né, em que a primeira entrada é um valor predefinido e as outras entradas é aquele valor predefinido mais o lucro. Se eu tenho, e como é que eu faço isso? Eu divido o meu stop loss em 2. Se o meu stop loss é R$5, desculpa, acabou ficando 500 aqui. Se o meu stop loss é R$5, então eu vou dividir ele em 2 e vou ter os Soros nível 1 de 2,50. Aí, supondo que a corretora esteja pagando 80%, esses 2,50 ele vai se transformar em 80 centavos, certo? Ou em R$2. Seria o meu lucro. Então 2 mais, desculpem, R$2,50 vezes 0,8, R$2 mais 2,50, R$4,50, certo? E aí eu teria aqui um retorno de R$4,50 e aí eu iria para os Soros nível 2, em que eu daria uma entrada de R$4,50, pay 80%, sempre peguem um payout de 80%.
tá, pessoal? Para valer a pena as suas entradas. E aí eu pego 4,50 vezes 80%, 3,60 mais 4,50 fica 8,10. O meu retorno seria de 8,10. E aí pegaria um Soros nível 3 de 8,10 com pay de 80% de retorno. O meu retorno seria aí de 6,48 mais 8,10, 14,58, certo? Seria de 14,58. Se eu conseguir de primeira, eu já bati a meta, porque 14,58 menos 2,50 vai dar 12,08. Então teria R$ 2,08 de lucro a mais. Se na minha primeira tentativa eu não conseguisse, eu iria para a segunda tentativa. E aí iria ter 14,58. Porém, eu iria ter que diminuir R$ 5 e aí eu ficaria com 9,58 de lucro. Ou seja, primeira tentativa, eu ficaria aí com R$ 12,08 de lucro. Se eu tivesse tomado um loss na primeira tentativa e fosse para a segunda tentativa, eu ficaria aí com R$ 9,58 de lucro. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, a meta é de R$ 10. Eu consegui alcançar 9,58. Eu vou querer trabalhar mais por conta de 42 centavos? Não. Considere essa meta batida aqui e parem nesse dia de operar, perdão, e voltem só no outro dia. Se você perder as duas tentativas, você ficou estopado nesse dia. É simples assim. Aí fala assim: ah, Thales, mas é difícil você conseguir 3 vitórias seguidas. Cara, não é difícil. Se você souber o momento certo de entrar, muito provavelmente você vai ter mais dias de gain do que de prejuízo. E como eu já venho batendo na tecla aqui, se você tiver 60% dos seus dias de prejuízo e 40% dos seus dias de lucro, no final do mês você ainda vai estar com saldo positivo, seguindo esse gerenciamento aqui de 10% de meta e 5% de stop, certo? Nesse exemplo aqui, você viu claramente que a hora de entrar estava aqui, a média móvel estava passando quase que no meio, né, do preço, e logo após, ou seja, ele estava lateralizado, a tendência era ele continuar lateralizado, e logo após ele tocar novamente a resistência, teria dado um call e teria tido uma vitória aqui. Aqui no áudio USD, no áudio USD eu tive essa impulsão aqui de alta. E impulsão de alta significa o quê? Trabalhar com Fibonacci. Eu traçaria uma Fibonacci aqui, de baixo para cima, certo? E aqui, esqueço essa taxa aqui de 23,6, trabalho só com a de 38,2, 50 e 61,8. E aí, o preço veio e tocou a taxa de 38,2. Eu daria um call para a próxima vela no momento do toque e ela finalizou cá em cima. Teria sido uma vitória. Depois, ela tocou de novo a 38,2, mas como eu já peguei a entrada anterior, não pego novamente, espero tocar na de 50 e na 61,8, e aí realmente ela tocou na taxa de 50, eu teria dado um call para a próxima vela, teria sido a segunda vitória. E logo após, nessa vela vermelha que ele toca, não, aliás, desculpem, essa vela vermelha que ele toca, a taxa de 61,8,
eu teria dado um call para a próxima vela no momento do toque, não na finalização dessa vela vermelha, mas no momento do toque eu já teria aberto uma operação aqui de venda para a próxima vela e ela teria finalizado cá em cima e teria sido uma vitória. Foram 3 vitórias seguidas? Foram. Eu teria feito um Soros de nível 3? Teria. Em apenas quantos minutos? Começou aqui às 10 da noite, certo? E teria finalizado aqui às 11h17. Entre 10 e 3 e 11h17, 1 hora e 14 minutos aí, eu teria concluído a minha operação. Se bem que eu não recomendo, tá, pessoal, operar assim nesse horário à noite. Aqui só foi um exemplo de como você pode bater a sua meta tranquilamente, sabendo o horário certo de entrar, tá bom? No meu canal aí tem aí, se eu não me engano, 6 aulas para iniciantes. Vocês podem estar assistindo essas aulas aí para aprender um pouco mais sobre o meu operacional. E me sigam lá no Instagram, onde eu posto várias dicas, vários resultados também. Não esqueçam de dar seu like e curtir o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você tiver interesse em fazer parte do meu curso de opções binárias, estou terminando uma turma agora, devo abrir uma outra turma aí no final de janeiro. Já deixa lá a sua mensagem no direct que logo, do Instagram, ou comentando aqui no vídeo também, que logo logo quando a gente abrir novas vagas para a segunda turma de opções binárias, eu não vou me esquecer de você. Tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.